Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. O ponto de partida de todos os participantes do encontro sagrado do dragão verdadeiro era diferente, provando que nada era justo. De acordo com as inspeções de Zhaofeng, o símbolo do dragão verdadeiros eram divididos em diferentes níveis. Branco, a maioria dos gênios tinha este. Bronze, um pequeno número de gênios, que alcançaram os primeiros lugares centenas na geração passada. Prata, alcançaram o top 100 da última vez. Variando de prata cintilante a prata pura. Ouro, alcançaram pelo menos o top 20 da última vez. Todos os 5 prodígios esmagadores, independentemente de terem participado antes ou não, possuíam tokens dourados reluzentes. Zhaofeng, como a maioria, tinha um símbolo do dragão verdadeiro branco. O encontro sagrado do dragão verdadeiro é diferente de outras competições. O ranking final depende da bênção do dragão do símbolo do dragão verdadeiro. Se alguém vencer, pode roubar parte da bênção do oponente, e os perdedores perderão parte de sua bênção de gênio. Jian Sanfen explicou em voz baixa. Após entender as regras, muitos ficaram curiosos. Dai Ye perguntou: isso não significa que é injusto para quem está competindo pela primeira vez? Isso também era o que Zhaofeng havia pensado. Por exemplo, gênios de elite como Motiani já começavam com uma bênção 100 vezes maior. Os 5 prodígios esmagadores tinham 1000 vezes mais. As regras podem ser consideradas justas e injustas. Jian Sanfen sorriu levemente. O que você quer dizer? Todos ficaram curiosos. Aqueles com pouca bênção ganham mais contra os que têm mais bênção. Por outro lado, os que já têm muita bênção ganham menos contra os de ranking inferior. Às vezes, o valor roubado pode ser insignificante. Jian Sanfen explicou. Ao ouvir isso, todos entenderam. Por exemplo, a bênção dos 5 prodígios esmagadores era enorme, 1000 vezes maior que a de um gênio normal. Se eles perdessem, a parte perdida também seria grande. Por outro lado, os gênios participando pela primeira vez tinham pouca bênção, e mesmo que fossem roubados por deusa Bing Wei ou Motiani, seria inútil. Parece que até aqueles com força absoluta podem acumular bênção suficiente para enfrentar os 5 prodígios esmagadores, independentemente de ser sua primeira vez no encontro sagrado do dragão verdadeiro. Zhaofeng acenou com a cabeça. Era isso que significava ser justo e injusto. A parte injusta era que o ponto de partida de todos era diferente, como um ser filho de um imperador e outro de um camponês. Mas a parte justa era que, se você tivesse força, tudo poderia ser mudado. Pensando nisso, Zhaofeng olhou para seu símbolo do dragão verdadeiro branco com expectativa. O tempo passou rapidamente, e em 2 dias todos receberam seu símbolo do dragão verdadeiros. Neste momento, as arquibancadas ao redor estavam cheias de elites de todo o continente, incluindo gênios que não puderam participar. Zhaofeng estimou que havia cerca de 100.000 espectadores. Além disso, assistir ao encontro sagrado do dragão verdadeiro exigia uma grande quantia de pedras de cristal primordial, algo que ninguém abaixo do reino do espírito verdadeiro poderia pagar. A arena antiga começou a tremer levemente, e as estátuas de pedra ao redor pareciam se encher de poder. Cada estátua era como uma figura lendária observando o interior da arena. No momento seguinte, na arena antiga, um palco enorme surgiu no norte, leste, sul, oeste e centro. Cada arena tinha 10 milhas de largura e era magnífica. Habilidades de todos os tipos e armas de longo alcance podiam ser usadas ali. Os 100.000 espectadores gritaram de empolgação. Todo gênio participante estava cheio de sangue quente. O encontro sagrado do dragão verdadeiro era realmente o foco de todo o continente. Em meio aos gritos, um prodígio esmagador apareceu em cada palco. Palco leste, Tantai Laniui. Palco oeste, Shi Shentia. Palco sul, Taiyon Xuangyi. Palco norte, deusa Bing Wei. Palco central, Yu Tianyao. O símbolo do dragão verdadeiros dos 5 prodígios esmagadores eram dourados e cintilantes, e os dragões pareciam se mover. O de Yu Tianyao era especialmente impressionante. Uma aura dourada de bênção do dragão podia ser vista ao seu redor, pressionando todas as outras bênçãos. Acima da arena, os altos escalões da Aliança Sagrada trocaram olhares. Finalmente, o vice-lorde do Palácio de Pele Bronzeada acenou levemente. A primeira rodada do encontro sagrado do dragão verdadeiro, Batalha das 5 Zonas, começa agora. Uma voz clara ressoou pela arena. De acordo com as regras, os gênios foram divididos em 5 zonas com base em seu símbolo do dragão verdadeiros, e em qual zona iriam, dependia da sorte e da quantidade de bênção que cada um possuía. O símbolo do dragão verdadeiro de Zhaofeng tremeu levemente e se conectou com o palco norte, indicando para onde ele deveria ir. Alguns gênios presentes não acreditaram e tentaram ir para outras direções. O resultado foi que esses gênios sentiram seus corações tremerem e uma pressão das estátuas de pedra ao redor, impedindo-os de se mover.
Somente seguindo o símbolo do dragão verdadeiro eles podiam se mover livremente. Zhao Feng chegou facilmente ao palco norte. Uma hora depois, os vários milhares de gênios foram divididos igualmente nos palcos norte, leste, oeste, sul e central. Cada zona tinha seu respectivo prodígio esmagador, e no palco de Zhao Feng estava a deusa Bing Wei. Seus olhos escanearam as pessoas e viram alguns rostos familiares que foram enviados para lá. Wang Xiaoguai, Dong Shuai e Bei Moi. Zhao Feng percebeu que não conhecia muitas pessoas ali. Wang Xiaoguai também era do grande país do céu, enquanto Dong Shuai era da religião Sangue de Ferro. A única surpresa foi que Bei Moi, seu antigo irmão marcial, também foi enviado para lá. Zhao Feng acenou levemente para Bei Moi em cumprimento. Bei Moi estava inquieto, nervoso e animado ao mesmo tempo. Claro, os dois sabiam que esta rodada era aleatória, e nem todos lutariam contra todos. Portanto, as chances de Zhao Feng enfrentar Bei Moi não eram altas. Afinal, os rankings dependiam da bênção do dragão de cada um. A batalha das zonas começa agora. Usem os sentidos em seu símbolo do dragão verdadeiros para subir ao palco quando forem chamados. Um juiz do reino núcleo da origem anunciou com autoridade. Ele era o responsável pelo palco norte. Assim que suas palavras terminaram, um símbolo do dragão verdadeiro no palco norte vibrou, chamando seu dono. Minha sorte é uma merda. O gênio do estágio inicial do reino humano verdadeiro ficou furioso. Seu oponente era a deusa Bing Wei. Droga, só um toque em branco. Minha sorte é péssima. A deusa Bing Wei franziu a testa ao inspecionar seu oponente. Como uma dos 5 prodígios esmagadores, sua bênção do dragão era enorme, mas a de seu oponente era mínima. Mesmo se ela vencesse, ganharia pouquíssima bênção. Para aumentar sua bênção, seus oponentes precisavam ser pelo menos do nível bronze, ou até prata. Espada do vento ilimitada. O gênio do estágio inicial do reino humano verdadeiro cerrou os dentes e criou um feixe de luz de espada giratória que voou em direção à deusa Bing Wei. Desde que pisou neste palco, ele não permitiria que medo o dominasse, mesmo que seu oponente fosse um prodígio esmagador. Vento gelado extremo norte. A deusa Bing Wei apontou, e um vento gelado azul, visível a olho nu, soprou sobre seu oponente. O gênio do reino humano verdadeiro foi instantaneamente congelado pelo vento. Sua boca estava aberta, sua espada ainda no ar, mas agora, ele era uma estátua de gelo. Removam-no. O soberano do reino núcleo da origem falou sem emoção, e 2 vice-juízes do reino Lorde verdadeiro o levaram. Um fio de bênção do dragão do símbolo do dragão verdadeiro do gênio derrotado voou para o da deusa Bing Wei. O token dela ainda brilhava como antes, quase nenhuma mudança havia ocorrido. Ela não pôde evitar ficar desapontada. O oponente era fraco demais, a bênção roubada era insignificante. Ao mesmo tempo, os palcos leste, sul, oeste e central também terminaram instantaneamente. Palco central. Incomparável sob os céus. Yu Tianyao desferiu um soco que parecia esmagar tudo em seu caminho. Seu oponente, um gênio do pico do reino humano verdadeiro, foi arremessado para fora do palco. Palco leste. Tantai laniu e girou no ar com graça, e um chicote de 5 cores arremessou seu oponente. Ela vinha de uma família de domadores de bestas, mas nenhum de seus animais espirituais foi usado. Palco oeste. Shi Shentian, uma figura alta que parecia feita de metal, ficou imóvel como uma montanha. Com um rugido, seu oponente, um especialista do reino místico verdadeiro, imediatamente cuspiu sangue e desmaiou. Palco sul. Uma pessoa de 2 cabeças começou a rir. Deixe-me, deixe-me. Não, eu primeiro. As 2 cabeças brigavam entre si. Havia apenas um corpo, mas 2 cabeças, cada uma controlando uma espada e uma lâmina respectivamente. Era o Tianyuan Xuangyi, um dos 5 prodígios esmagadores. Maldição do inferno, 9 lâminas chamajantes. Espada congelante da terra. A espada e a lâmina atacaram simultaneamente, fogo e gelo interagindo, liberando uma aura aterrorizante. O jovem do estágio tardio do reino humano verdadeiro foi instantaneamente dilacerado, sangue respingando por toda parte. Os 100.000 espectadores deram um suspiro gelado. Os gênios do palco sul ficaram gelados e atônitos. Houve exclamações e até gritos de algumas mulheres. Os 100.000 espectadores prenderam a respiração. Alguém foi morto. Esse Taiyun Xuangyi é tão cruel. Matou um gênio na frente de todos. Aqueles do palco sul se revoltaram, e muitos começaram a gritar por punição. Taiyun Xuangyi deve ser julgado pelas regras. Matar intencionalmente deve resultar em expulsão do encontro sagrado do dragão verdadeiro. Alguém na plateia sugeriu. A competição do encontro sagrado do dragão verdadeiro era extremamente feroz, e havia casos de mortes. A aliança sagrada também valorizava os gênios, já que os participantes eram selecionados entre bilhões. Por isso, o encontro sagrado do dragão verdadeiro estabeleceu a regra de não matar o oponente intencionalmente, especialmente se ele se rendesse. Um expert do reino místico verdadeiro,
no setor dos espectadores, gritou de dor. Aliança Sagrada, esse desgraçado deve ser executado ou, no mínimo, expulso do encontro, como as regras determinam. Ridículo! Como eu poderia saber que ele era tão fraco que não aguentaria nem um único golpe? Isso não conta como assassinato intencional. Segundo as regras, matar alguém antes que ele se renda não é violação. Aquele garoto nem teve chance de desistir. As duas cabeças do Taiyin Xuangyi zombaram, sem medo. Era óbvio que eles conheciam as regras. No instante em que Taiyin Xuangyi atacou, ele usou sua aura do reino do espírito verdadeiro para pressionar o oponente e o matou antes que ele pudesse reagir. Deixando de lado o reino humano verdadeiro, até mesmo a maioria dos do reino místico verdadeiro morreria em circunstâncias normais. Taiyin Xuangyi é um prodígio esmagador recém-ascendido, com cultivo no estágio avançado do reino humano verdadeiro. Com 2 cabeças e 4 braços, ele equivale a 2 reinos místicos verdadeiros combinados e é aparentemente imbatível abaixo do reino Lorde verdadeiro. Taiyin Xuangyi é realmente o maior rival de Yu Tianyao. Os espectadores e gênios ficaram impressionados com a força de Taiyin Xuangyi. Nesse momento, diante das reclamações, o juiz soberano declarou impassível. Taiyin Xuangyi, primeiro aviso, perderá 10% de sua bênção do dragão. Ao dizer isso, o juiz acenou com a bandeira do dragão verdadeiro. A bênção do dragão de Taiyin Xuangyi diminuiu em 10%, e o brilho dourado do símbolo do dragão verdadeiro enfraqueceu levemente. A bênção perdida foi distribuída entre os gênios da Zona Sul. Bênção de dragão grátis. O príncipe Jin sorriu, e seu símbolo do dragão verdadeiro prateado ficou um pouco mais brilhante. Droga! Por quê? Nós não matamos de propósito. O oponente era simplesmente fraco demais. As 2 cabeças de Taiyin Xuangyi rangeram os dentes, inconformadas. As regras do encontro sagrado do dragão verdadeiro determinam que, se a morte for não intencional, 1/10 da bênção do dragão será deduzido. O juiz permaneceu impassível. O encontro sagrado do dragão verdadeiro tinha um conjunto de regras perfeito. Por ser um prodígio esmagador, o julgamento da aliança sagrada foi brando. Chefe, parece que não podemos matar todo mundo agora. A segunda cabeça de Taiyin Xuangyi falou. As regras dizem que não podemos matar intencionalmente, mas não dizem que não podemos aleijar. O irmão mais velho de Taiyin Xuangyi lambeu os lábios com malícia. No meio da multidão, Xin Wen tinha uma expressão solene. Se os dois são especializados em ataques combinados, seu poder de batalha provavelmente dobra. Xin Wen, o príncipe Jin e outros foram enviados para a Zona Sul, a mesma que Taiyin Xuangyi. Após essa batalha, os gênios da Zona Sul mantiveram distância de Taiyin Xuangyi. Muitos já haviam decidido que, se tivessem o azar de enfrentá-lo, era melhor desistir imediatamente. Na antiga arena, as batalhas nas 5 zonas continuavam. Cada luta era iniciada quando o símbolo do dragão verdadeiro sinalizavam os 2 combatentes. O encontro sagrado do dragão verdadeiro não se importava com quantas vitórias alguém tinha, mas com quanta bênção do dragão acumulava. Zona Norte. Após a vitória da deusa Bingwei, mais alguns gênios tiveram suas rodadas. Pela experiência anterior, esse processo levaria cerca de 10 dias, já que havia algumas centenas de gênios em cada zona. Zhao Feng estava sentado de pernas cruzadas, com os olhos fechados, mas mantinha parte de sua consciência no mundo exterior, enquanto a maior parte de seu foco estava na compreensão. Com minha força atual, será difícil chegar ao top 20. Zhao Feng não desperdiçava nenhuma chance e aproveitava cada segundo para aumentar sua força. Dentro de sua mente, a herança de Relâmpago e o tesouro da Bíblia da Flor Mística continuavam a se fundir. O segundo nível da bola de alma de gelo avançava constantemente. Além disso, a página incompleta do Olho Negro fazia com que o olho espiritual de Deus de Zhao Feng tivesse novas ideias. Nos últimos meses de compreensão, o nível de energia mental de Zhao Feng equiparava-se ao do reino místico verdadeiro. Dentro da dimensão de seu olho esquerdo, a lagoa de gelo azul claro atingira 1 metro e estava ainda mais fria que antes. Zhao Feng sentia que a fonte de energia mental que podia usar agora era o dobro da anterior, e o poder do alma de gelo era ainda mais forte. Em certo momento, Zhao Feng abriu os olhos e observou uma batalha. Embora estivesse em compreensão, ainda prestava atenção ao mundo exterior. Com a evolução do olho espiritual de Deus, não era difícil fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Arena da Zona Norte. Beimoi respirou fundo enquanto uma onda azul escura surgia ao seu redor, atacando agilmente seu oponente. Garoto, apenas desista. Um homem de robe vermelho riu enquanto luzes chamajantes surgiam em sua palma, atingindo Beimoi. O cultivo do homem de robe vermelho estava no estágio inicial do reino humano verdadeiro, ligeiramente acima do estágio inicial de Beimoi. Embora a herança da água negra de Beimoi fosse poderosa, todos os participantes do encontro tinham origens impressionantes. O homem de robe vermelho diante dele era seu contraponto perfeito e tinha habilidades superiores. 30 golpes depois,
Beimoy foi forçado a recuar. A arena tinha 10 milhas de largura e, graças à defesa de Beimoy, ele ainda conseguia resistir. A herança da Água Negra é inútil aqui, e até minha herança de relâmpago é apenas mediana. Ainda bem que a fundi com o tesouro da Bíblia da Flor Mística. Zhao Feng sentiu-se sortudo. Não era que a herança da Água Negra de Beimoy fosse fraca, mas todos ali eram filhos do céu, com talento, status e fortuna elevados. Comparados a eles, a área da nuvem era apenas um vilarejo remoto. Se não se render, não será contra as regras se eu o matar. O homem de robe vermelho sacou uma espada de madeira de dragão escarlate e cortou a defesa de ondulação negra de Beimoy. Beimoy cuspiu sangue enquanto o homem se aproximava. Água negra formando gelo. Seus olhos ficaram vermelhos, e seu ki do espírito verdadeiro pareceu evoluir. A defesa líquida de Beimoy transformou-se em gelo, liberando um frio intenso. Água negra formando gelo era o golpe final de Beimoy e a técnica mais poderosa da herança da Água Negra. O homem de robe vermelho teve um corte sangrento após ser golpeado pela lâmina de gelo azul escuro, e um frio corroeu seu corpo, forçando-o a recuar. Se não fosse pelo pílula espiritual que me fez alcançar o reino do espírito verdadeiro à beira da morte, eu não teria compreendido uma das duas leis mais fortes da herança da Água Negra. Beimoy respirou fundo enquanto gelo e água interagiam ao seu redor. Cada ataque tinha a explosão do gelo, e seus punhos pareciam montanhas congeladas. 50 golpes depois, a palma de Beimoy atingiu o homem de robe vermelho. Eu venci. Beimoy limpou o sangue da boca e sentiu seu sangue ferver. Sua expressão impassível foi substituída por excitação e frenesi. Naquele palco, Beimoy não buscava ser lembrado para sempre. Ele só queria brilhar por um momento. Após a vitória, um fio de bênção do dragão caiu sobre seu símbolo do dragão verdadeiro, que ficou um pouco mais brilhante. Beimoy tem força equivalente ao top 10 do grande país do céu. Zhao Feng assentiu. Embora fosse difícil para Beimoy alcançar o top 300 no encontro sagrado do dragão verdadeiro, era uma conquista incrível, considerando suas origens. No palco norte, as lutas eram intensas, e os combates continuaram até que, em certo momento, o símbolo do dragão verdadeiro de Zhao Feng vibrou, direcionando-o para a arena. Minha vez. Zhao Feng sentiu seu sangue ferver. Mesmo com sua calma, ele ficou levemente animado. Zhao Feng transformou-se em um raio e aterrissou no palco norte. Seu oponente era um jovem com olhos firmes, segurando uma lâmina espiritual de baixo nível. Esta é minha primeira batalha. Não posso perder. Gao Pen apertou sua lâmina com força, enquanto seu ki do espírito verdadeiro rugia. Ele olhou para o jovem de cabelo azul. Por um instante, memórias passaram por sua mente. Antes de partirmos, os anciãos do país forte de Guanin depositaram grandes expectativas em nós. Após quase 20 anos de trabalho duro e incontáveis batalhas, finalmente cheguei aqui. Se perder essa luta para alguém do mesmo cultivo, como enfrentaria os gênios que perdi? Sua intenção de batalha atingiu o ápice. Menos de 20 anos e já no estágio inicial do reino humano verdadeiro. Zhao Feng observou o jovem em silêncio. Seu talento e potencial eram de primeira linha. Ele não subestimaria seu primeiro oponente. Lâmina do relâmpago. Zhao Feng condensou uma lâmina azul de 1 metro em sua palma. Lâmina cortante de nuvem do guindaste voador. A intenção de batalha de Gao Pen queimou em seus olhos. Ele rugiu e pareceu fundir-se com a lâmina, cortando o ar à sua frente. Sua habilidade de movimento ágil e seu golpe dominante contrastavam, mas mesclavam-se perfeitamente. Seu ki do espírito verdadeiro cobriu dezenas de metros. Lâmina cortante de nuvem do guindaste voador. Que intenção de lâmina profunda. Qualquer oponente no encontro sagrado do dragão verdadeiro tem força considerável. Zhao Feng sentiu seus horizontes se expandirem. Seu corpo foi instantaneamente cortado ao meio pela lâmina. O corpo de Zhao Feng foi cortado como se fosse papel. Na zona norte, os corações de Beimoy e Dong Xue quase pararam. Com a força do irmão Zhao, ele não deveria ser derrotado tão rápido. Beimoy balançou a cabeça com força. Naquele instante, o vencedor do palco norte foi decidido. A figura de Gao Pen congelou no ar enquanto seu corpo começou a convulsionar. Um jovem de cabelo azul apareceu diante dele, de braços cruzados e de costas. Arcos de relâmpago mantinham Gao Pen imóvel. Gao Pen caiu no chão, carbonizado. Que raio estranho e velocidade incrível! Os gênios da Zona Norte exclamaram. A velocidade e o uso de relâmpago que Zhao Feng exibiu fizeram outros suspirarem. Era raro ver batalhas terminarem em um golpe, mas isso geralmente só acontecia com os 5 prodígios esmagadores. O juiz acenou com a bandeira do dragão verdadeiro, sinalizando a vitória de Zhao Feng. Parte da bênção do dragão de Gao Pen foi transferida para Zhao Feng. O símbolo do dragão verdadeiro de Zhao Feng permaneceu branco, mas ficou mais brilhante. Após essa batalha, sua bênção do dragão aumentou visivelmente. Como ele não tinha muita bênção acumulada, qualquer vitória trazia um aumento significativo.
Irmão Qin, esse garoto de cabelo azul pode ser um cavalo negro. Um jovem do pico do reino humano verdadeiro comentou abaixo do palco. Ele havia prestado atenção em Zhao Feng principalmente por causa de seu cabelo azul e olho esquerdo azulado. Ao observar mais de perto, percebeu que o uso de relâmpago e movimento de Zhao Feng atingiram um nível incrível. Mediano. Ainda não é um cavalo negro. Só novatos que vencem pelo menos 10 batalhas seguidas são considerados assim. Irmão Qin respondeu calmamente. Esse irmão Qin tinha cerca de 30 anos e se vestia como um estudioso. Entre o grupo, ele inspirava respeito nos outros gênios. Esse cara é Qin Convu, um dos 10 grandes clãs, o capítulo do livro celestial. Ele empatou com Motiani no último encontro sagrado do dragão verdadeiro, mas sua colocação final foi melhor. Xia Xianshan, do clã das 10.000 espadas, falou com seriedade. Além de Zhao Feng, Dong Xue, Bei Mo e Wang Shaoguai, havia também Xia Xianshan e alguns outros conhecidos. Claro, tanto Xia Xianshan quanto Qin Convu eram altamente cotados no encontro sagrado do dragão verdadeiro. Abaixo da deusa Bing Wei estavam Qin Convu, Xia Xianshan e um homem de olhos fantasmagóricos, todos com símbolo do dragão verdadeiros prateados. Dos três, Qin Convu e o homem de olhos fantasmagóricos tinham um brilho dourado em seus tokens. Até agora, Qin Convu, Xia Xianshan e o homem de olhos fantasmagóricos são os três mais fortes abaixo dos prodígios esmagadores na zona norte. Dong Xue analisou. Ela e Zhao Feng vinham da religião Sangue de Ferro e haviam coletado informações. Na verdade, mesmo que ela não dissesse, Zhao Feng entenderia com uma varredura do olho espiritual de Deus. Só de olhar para seu símbolo do dragão verdadeiros, dava para perceber o quão fortes eram. Qin Convu, Xia Xianshan e o homem de olhos fantasmagóricos realmente pressionavam Zhao Feng, ficando apenas abaixo da deusa Bing Wei. Qual é a situação do homem de olhos fantasmagóricos? A linhagem ocular de Zhao Feng tinha uma sensação estranha. Ouvi dizer que ele é da família Wu, uma das 3 grandes famílias de linhagem ocular. Dong Xue falou incerta, olhando para o homem. Afinal, era sua primeira participação. Quando os dois o observavam, o homem pareceu sentir e um par de olhos cinzentos e frios escanearam a área. Os gênios dali sentiram um frio arrepiante, como se tivessem entrado em um cemitério cheio de ossos. Dong Xue tremeu e não conseguiu falar. Até Zhao Feng, forte como era, sentiu dificuldade para respirar em um arrepio de perigo. A linhagem olho fantasma do homem emanava uma aura antiga e gélida, como se tocasse o mundo das almas, capaz de corroer o mundo físico. Que linhagem ocular poderosa! Era a primeira vez que Zhao Feng via uma linhagem tão forte, mais de 10 vezes superior à de Lin Tong. Não pensei que haveria outra linhagem ocular além das 3 grandes famílias, mas infelizmente. O homem de olhos fantasmagóricos percebeu a linhagem de Zhao Feng, mas balançou a cabeça com pesar. Embora achasse a linhagem de Zhao Feng decente, não era nada excepcional. Após o choque com o olho fantasma, Zhao Feng sentiu uma aura corrosiva tentando invadir seu olho espiritual de Deus. Seu olho espiritual repentinamente emanou uma sensação perigosa. Dentro da dimensão de seu olho esquerdo, uma aura cinza trouxe uma força corrosiva. Destruir. Zhao Feng canalizou sua fonte de energia mental, e o frio da lagoa congelada dissipou a aura cinza. Ele soltou um longo suspiro. A linhagem do homem era assustadora. Realmente digna de um descendente das 3 grandes famílias oculares. A força dele não é inferior à de Motiani. Zhao Feng se acalmou. Analisando a zona norte, a deusa Bing Wei era claramente a mais forte. Qin Convu, Xia Xianshan e o homem de olhos fantasmagóricos vinham em seguida, oponentes que Zhao Feng dificilmente venceria. Abaixo deles, outros do reino místico verdadeiro não o assustavam. Líder, aquele cara está subindo. Dong Xue exclamou. Zhao Feng viu o homem de olhos fantasmagóricos no palco norte. Seu oponente era um homem dourado do pico do reino humano verdadeiro. Olho fantasma queimador de almas. O homem sorriu malignamente enquanto seus olhos começaram a queimar. O homem dourado gritou e cuspiu sangue. Ele se contorceu no chão, suando como se estivesse sendo torturado. O juiz acenou com a bandeira do dragão verdadeiro. O vencedor murmurou. Se não fosse porque matar faz perder bênção do dragão. Ele obviamente segurou seus instintos. Taiyon Xuangyi matou seu oponente, em vez de ganhar bênção, perdeu. Quando o homem atacou, o olho espiritual de Deus de Zhao Feng o bloqueou. Ele fundiu sua chama do espírito verdadeiro com sua linhagem ocular, criando uma olho fantasma chama que queima a alma do oponente. Zhao Feng entendeu o princípio por trás da técnica, mas saber não significava que ele poderia copiá-la. Ele só podia obter ideias, já que cada linhagem era única. Mas a chama do espírito verdadeiro pode ser formada por qualquer um no reino do espírito verdadeiro. Zhao Feng fechou os olhos e mergulhou sua consciência em seu dantian. No núcleo de seu dantian estava sua fonte do espírito verdadeiro, tendendo ao elemento relâmpago. Seguindo a herança de relâmpago, ele circulou seu ki do espírito,
e uma pequena chama do tamanho de uma ervilha surgiu, um espírito verdadeiro raio-chama. Não era uma chama comum, mas uma infundida com relâmpago. Após alcançar o reino do espírito verdadeiro, Zhao Feng não se preocupou com essa chama, pois não planejava ser um ferreiro. No entanto, a aura liberada por essa chama fez seu coração acelerar. Se eu usar a espírito verdadeiro raio-chama como ignição e fundi-la com o olho espiritual de Deus, poderia criar um raio-chama olho de Deus? A ideia surgiu em sua mente. Ele já estudará a página incompleta do olho negro e entendia de energia mental. Primeiro, precisava de uma ponte entre seu olho e a chama, seu sangue azul claro. Pouco depois, seu sangue se transformou em uma teia que ligava a dimensão do olho esquerdo à chama em seu dantia. O tempo voou enquanto Zhao Feng testava e refinava a técnica. Cada falha o aproximava do sucesso. Seu símbolo do dragão verdadeiro vibrou, apontando para o palco norte. Minha vez de novo. Ele se levantou relutante, estava tão perto. Se o raio-chama olho de Deus funcionasse, seria uma técnica secreta devastadora, atacando tanto a alma quanto o mundo físico. Palco norte, segunda luta. Desta vez, seu oponente era um homem em armadura dourada do estágio tardio do reino humano verdadeiro. O homem reforçou sua barreira de Qi do espírito verdadeiro, preparado para a velocidade de Zhao Feng. Para vencer os rápidos, é preciso defesa sólida. Use a imobilidade para contra-atacar o movimento. Ele sorriu, confiante. Seu cultivo era superior, e ele acreditava que, se sua defesa resistisse, venceria. Porém, Zhao Feng não dependia apenas de velocidade. Olho da ilusão. Seu olho espiritual de Deus se abriu, e uma lagoa gélida pareceu emergir em seu olho esquerdo. Em um instante, o homem armadurado ajoelhou-se, encharcado de suor frio. A zona norte entrou em caos. Até gênios do reino místico verdadeiro ficaram impressionados. O homem de olhos fantasmagóricos pareceu surpreso. Parece que ele não é completamente ignorante em técnicas oculares. O símbolo do dragão verdadeiro de Zhao Feng brilhou mais, absorvendo bênção do oponente. Mas ainda faltava um pouco para se tornar bronze. Após a vitória, Zhao Feng voltou rapidamente ao seu lugar e continuou seus testes. Lentamente, seu olho esquerdo começou a cintilar com relâmpagos, a pupila alternando entre transparência e escuridão. Fim dos capítulos do 345 ao 347. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.